Como vai? Mais uma vez, pela graça de Deus, eu estou aqui para compartilhar com você a palavra de Deus. Como tem sido a sua caminhada nestes dias? Eu gostaria que Deus abençoasse muito a sua vida através da sua palavra, e eu peço ao Senhor que isso venha acontecer neste momento. Podendo você, compartilhe também esta mensagem com os seus amigos. Fique à vontade depois também para interagir nos comentários. Se você tiver liberdade também, pode deixar lá um pedido de oração. Eu quero orar por você. Eu não quero olhar simplesmente para mais uma pessoa que assistiu o vídeo, mais uma pessoa que visualizou. Eu quero colocar a sua vida nesses dias diante do Senhor, para que Ele continue te sustentando. Eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com você nesta oportunidade, acerca da pessoa mais livre do mundo. Qual é a pessoa mais livre do mundo? Eu gostaria de ler a palavra de Deus, que está no Evangelho de João, capítulo 8, verso 36, diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mais uma vez, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que o Senhor Jesus estava querendo dizer com esta afirmação? Será que Ele veio inaugurar algum movimento acerca de abrir todas as cadeias da sua época? Não. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, Ele foi ungido pelo Espírito Santo para promover a liberdade espiritual e existencial do ser humano. O ministério de Jesus de libertação foi profetizado por Isaías por volta do ano 700, obviamente antes de Cristo. E eu leio para você Isaías 61, o primeiro versículo, para falar desse ministério do Senhor Jesus. Ouça a palavra de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Esse foi um ministério tremendo do Senhor Jesus, o ministério de libertação, o ministério de promover a liberdade do ser humano, e esse continua sendo também o ministério do Senhor Jesus. Falando em libertação, falando acerca de que Ele liberta verdadeiramente, o que é liberdade? Liberdade é você estar livre para fazer escolhas. Liberdade é você estar livre para fazer escolhas. Há quem diga que o evangélico, ele é um escravo. Mas eu posso lhe afirmar com toda a segurança que a palavra de Deus me garante que o genuíno cristão é a pessoa mais livre que existe. Conforme o dicionário de Strong, ele nos diz que a verdadeira liberdade consiste em como devemos viver e não em como queremos viver. E foi então para a liberdade que Jesus nos chamou. O apóstolo Paulo vai dizer isso na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É muito importante afirmarmos, com base na palavra de Deus,
que o maior inimigo da liberdade é o pecado. O maior inimigo da liberdade é o pecado. Agora, de que Jesus liberta? A palavra de Deus apresenta a salvação do pecado em 3 tempos. A palavra de Deus nos fala da salvação do pecado quanto à justificação, ou seja, nós fomos salvos da condenação do pecado. A palavra de Deus nos diz em Romanos, capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É por isso que, uma vez justificados por Deus, Paulo vai dizer em Romanos 8, verso 1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o tema da carta aos Romanos, a justificação. Romanos nos ensina que Deus em Cristo Jesus, Ele inocenta o culpado, Ele declara o culpado inocente por causa da obra de Cristo. Então, quando a pessoa exerce a sua fé na obra de Cristo, ela crê na obra de Cristo, ela se arrepende dos seus pecados, ela é inocentada por Deus, e é apenas a graça de Deus que é capaz de fazer isso. A salvação também nossa quanto à santificação, ou seja, hoje nós estamos sendo salvos do domínio do pecado. Romanos capítulo 6, verso 14 nos diz que o pecado não terá domínio sobre vós. E quanto à glorificação, nós seremos salvos da presença do pecado. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, no verso 30, que nós receberemos um corpo glorificado, nós receberemos um corpo transformado. Agora, voltando ao texto de João, capítulo 8, no verso 36, quando o Senhor Jesus fala, repetindo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qual era o contexto? Ali Jesus estava falando sobre a sua filiação com o Pai, ele estava falando da sua divindade, e os religiosos da época, eles sentiram muito ódio de Jesus. Jesus alcançava grande popularidade naqueles dias também, e o ódio deles era tamanho que eles estavam a ponto de assassinar o Senhor Jesus. E é exatamente nesse contexto que Jesus diz a ele que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eles eram escravos daquele sentimento de ódio. E o Senhor Jesus nos diz que Ele poderia libertá-los daquele sentimento. Só Jesus pode libertar o homem do seu pecado, do seu ódio, dos seus ressentimentos, das suas amarguras. Quando eu meditava nesse texto, eu me lembrei de um homem muito especial para mim. O seu testemunho é tremendo. Ele foi um pastor, um obreiro leigo, e quando criança, ele sofreu muito com o seu pai. E sofria também por ver a sua mãe sendo judiada pelo seu pai. Seu pai era um dependente do álcool, e numa certa ocasião ele ficou com tanto ódio do seu pai que ele fugiu de casa. Longe de casa, acabou fazendo coisas erradas, e ele foi parar na antiga FEBEM. E lá num dia de muita angústia, depois de algum tempo lá na FEBEM, ele colocou a sua mão assim em cima de um armário, e ele encontrou um pequeno Novo Testamento. E ele começou a ler o Novo Testamento.
E ele chegou naquela passagem que diz que nós devemos perdoar as pessoas como Deus nos perdoa. E aquilo foi uma bomba no seu coração. Deus usou aquele versículo para converter o seu coração. E naquele momento, diante de Deus, ele perdoou o seu pai. E o Senhor o libertou. E ele se tornou uma nova criatura. E eu participei de alguns cultos ali no coração de São Paulo, ali no começo da Rua Direita, com a Praça da Sé. Ele pegava o seu cavaquinho e ele começava a tocar, e muitas pessoas se ajuntavam ali. E uma das músicas, dos cânticos que ele cantava era esse: só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, ele mudou o meu. Jesus nos liberta da condenação do pecado. Jesus nos liberta do domínio do pecado. O pecado tem várias esferas. Posso compartilhar alguns aspectos com vocês. Jesus nos liberta, por exemplo, das compulsões. Jesus liberta a pessoa, por exemplo, da compulsão por sexo, da escravidão pelo sexo. Certa vez, uma pessoa chegou a mim e me disse: pastor, eu não aguento mais. Eu começo a ver pornografia à noite e só vou parar no dia seguinte, quando o dia clareia, quando eu preciso trabalhar. Há outras pessoas que têm compulsões por compras. Eu assisti uma reportagem há um tempo atrás de uma moça que tinha essa compulsão. E ela sentia aquele desejo tremendo, aquela necessidade tremenda de comprar alguma coisa. Então ela se dirigia ao shopping, se enchia de sacolas, um monte de sacola em cada braço. E então ela sentia aquela alegria no momento, mas já ao deixar o shopping, aquela satisfação já ia acabando. É como o efeito de um entorpecente. O domínio do pecado, o domínio daquilo que nos escraviza é algo terrível. Temos hoje em dia também a compulsão digital. Pessoas escravizadas às redes sociais, pessoas que têm o seu relacionamento comprometido com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais. Temos até a compulsão por games digitais. Eu já cheguei a conversar com pessoas, já cheguei até a aconselhar pessoas que estavam tendo dificuldade no casamento, estavam correndo o risco de perder o casamento pelo vício, pela dependência dos games digitais. Jesus veio para nos libertar do domínio daquilo que nos escraviza. Uma pergunta nessa altura muito importante. Então foi para a liberdade que Jesus nos chamou, certo? Agora, como Jesus nos liberta? Em João capítulo 8, verso 32, um versículo que eu sei que você conhece: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso está na palavra de Deus. Foi o Senhor Jesus quem fez essa afirmação. Então, quando você é salvo da condenação do pecado, e você entra num processo de santificação, de não permitir que o pecado domine a sua vida, então você, de posse da palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, você a coloca em prática. Você chega diante de Deus e humildemente diz: Senhor, eu não tenho condições de ter o domínio sobre isso que me escraviza. Eu não tenho condições em mim mesmo de ter vitória sobre esse pecado, mas pela tua graça, no teu poder, pela tua palavra, no poder do teu Espírito Santo, eu posso ter a vitória. E Paulo vai nos ensinar isso.
Paulo nos diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências, os desejos fortíssimos da vossa carne. Viver no Espírito é viver uma vida de dependência de Deus. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode por mim. Então, é dessa forma que eu posso obter a vitória sobre o domínio do pecado na minha vida. O nosso governo tem um lema: mais Brasil e menos Brasília. O nosso lema é mais de Cristo e menos de mim, para que eu possa ter a vitória. Porque Cristo nos liberta. Por que Cristo nos liberta? Eu deixo um verso com você de 1 de Pedro, versos 18 e 19, eu resumo para você, nos diz assim, que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Cristo nos liberta porque Ele nos ama. Ele nos ama muito para nos deixar viver uma vida de escravidão. É por amor. Quando Pedro usa aqui o termo resgatados, ele nos fala acerca de um resgate mediante pagamento. E eu coloco você aqui por dentro do contexto daquela época. Naquela época havia mercado de escravos. Quando uma pessoa queria adquirir um escravo, ela ia ao mercado. E ela, então, fazia aquisição mediante pagamento daquele escravo. Queridos, nós, existencialmente, espiritualmente, emocionalmente, nós estávamos num tipo de mercado de escravos. Mas Jesus, Ele nos comprou com alto preço, um preço de sangue. Ele nos libertou daquele ser malvado que está neste mundo para matar, roubar, destruir e escravizar, para nos dar vida e vida em abundância. Jesus te liberta porque Ele te ama. Ele deu a vida dele para te libertar porque Ele te ama. E o versículo final é Romanos 6, verso 13, um importante versículo também, que nos fala que nós estamos sendo salvos do domínio do pecado. Diz assim a palavra de Deus: não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Essa palavra aqui de Paulo é tremenda. Paulo fala: olha, antes vocês ofereciam os membros dos seus corpos ao pecado. Antes vocês ofereciam os seus olhos ao pecado. Vocês ofereciam a boca ao pecado, os seus ouvidos, os membros dos seus corpos, vocês ofereciam antes ao pecado. Mas agora, ofereçam-se a Deus. Ofereçam os membros dos seus corpos a Deus. Use a sua boca para glorificar ao Senhor e não para a maledicência. Use as suas emoções para amar as pessoas e não para odiá-las. Use os seus ouvidos para ouvir algo que possa edificar. Use o seu corpo para a glória de Deus. Com aquela mesma intensidade que você oferecia seus membros ao pecado, ofereça agora os seus membros a Deus. Que seja a sua vida, o seu corpo, um culto a Deus, onde quer que você esteja. O cristão genuíno é a pessoa mais livre deste mundo. E eu vou orar neste momento, em nome de Jesus, pela sua vida. Agora, ó Deus Pai, esta pessoa que ainda não foi liberta da condenação do pecado, que ela possa crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador.
esta pessoa, Senhor, que salva pelo Senhor, tem sido de alguma forma dominada pelo pecado, que o Senhor possa, com a tua graça, vir agora e libertá-la. Deus Pai, esta pessoa que sofre na vida, que sofre no seu corpo, que sofre no seu íntimo, traz esperança agora a essa pessoa, lembrando, ó Pai, que um dia o Senhor vai transformar os nossos corpos e nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, grato pela sua atenção e até uma próxima oportunidade na permissão do Senhor. Amém.